Graça e paz, igreja, nós agradecemos a Deus por mais esta quarta-feira doutrinária na nossa vida, dando então, irmãos, prosseguimento aqui à exposição do livro de Atos dos Apóstolos. E seguindo hoje, irmãos, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, aqui nós nos encontramos ainda em Éfeso, no capítulo de número 19, versículo 8 até o versículo de número 20, ok, irmãos? Então, logo após aqui, Paulo, ele dar uma organizada na igreja, ali do versículo 1 até o versículo de número 7, como vimos na última quarta-feira, Paulo, então, inicia, a partir do versículo 8, uma campanha evangelística ali naquela cidade. E então, irmãos, percebemos que algumas coisas começam a surgir ali naquele contexto, naquele cenário. E eu digo, irmãos, que começam a surgir algumas coisas no sentido de se tornarem, inclusive, marcas do evangelismo até os dias atuais. O versículo de número 8 nos informa que, durante 3 meses, Paulo, ele frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo aqui, então, ele empregando o costume de pregar na sinagoga, mas com o intuito, de maneira muito clara, muito direta, de transformar as vidas dos seus frequentadores. Paulo, ele não se fazia de rogado, ele realmente tinha por objetivo persuadir seus ouvintes a uma conversão. Se alguém questionasse a Paulo, né? Paulo, você quer mudar o meu pensamento, as minhas ideias? Paulo, ele não diria, não, que é isso, imagina, eu não quero mudar você. Paulo, ele diria assim, não, eu quero mudar você, eu quero que essa palavra que eu estou pregando a ti te converta, te transforma. Por isso que o texto diz que ele persuadia. Entretanto, irmãos, no versículo de número 9, é atribuído também uma outra razão, né, para tanto empenho ali do apóstolo. Não apenas converter ali aqueles descrentes, mas havia também uma outra razão para que ele se empenhasse tanto. Está escrito que, visto que alguns deles, né, que estavam ali na sinagoga, se mostravam empedernidos e descrentes. Alguns, né, empedernidos, né, ali e descrentes. Significa, então, né, a palavra empedernidos, que alguns estavam convertidos em pedras. Ou seja, eram pessoas totalmente ali duras, né, insensíveis à mensagem que era pregada pelo apóstolo. Mas não apenas isso, não apenas num aspecto ali individual, mas o versículo 9, na parte B, diz que estes, falando mal do caminho diante da multidão. Ou seja, eles não apenas rejeitavam duramente a pregação de Paulo, como também denegriam a mensagem do evangelho, que aqui é chamado, como em outros momentos do livro de Atos, é chamado de o caminho, né, que seria o evangelho. Se Paulo, então, ele falava com ousadia, ou seja, com vontade, dissertando, né, ou seja, explicando com esmero, com o intuito de converter os homens, aqueles empedernidos e descrentes falavam mal, com vontade, né? Desmerecendo e denegrindo o evangelho com o intuito de persuadir a multidão contra a pregação de Paulo. E o que Paulo faz diante disso? Basicamente, 2 coisas. Primeiro, de acordo com o versículo 9, na parte C, ele afasta-se daqueles homens. Está escrito no versículo 9, na parte C, Paulo apartando-se deles. E a segunda coisa que Paulo faz é que Paulo, ele afasta os discípulos deles, né? O versículo 9, na parte D, ele separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. E aqui, irmãos, a escola de Tirano, né, não se sabe muito
sobre Tirano. Há apenas alguns manuscritos mais antigos que acrescentam aqui, irmãos, nesse versículo, que acontecia isso da 5ª à 10ª hora, ou seja, das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde, Paulo estava ali na escola de Tirano, né, junto com os seus discípulos. Pode ser que Tirano ele usasse, né, essa sala, esse ambiente, no horário ali mais cedo, né, quando estava mais fresco, e então ele cedesse aquele espaço para Paulo pelo restante do dia. O fato é que Paulo, ele se afasta e ele afasta a igreja daqueles que estavam apenas deturpando o evangelho, e diz a palavra do Senhor que ele faz isso por um longo tempo. O versículo 10, na parte A, durou isto por espaço de 2 anos. E sempre, claro, né, irmãos, dando, né, oportunidade a todos quanto quisessem, de fato, ouvir aquela palavra. O versículo 10, na parte B, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E o versículo de número 11 e o verso 12 trazem ali uma aprovação a esse cuidado e a esse extremo zelo, né, de Paulo ali pela igreja, pelos crentes. Está escrito que e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Mas, aqui, se antes veio um grupo, né, que denegria o evangelho, aqueles empedernidos e descrentes, agora, a partir desse momento, surgia outro grupo que imitava o evangelho, que é o versículo 13. Está escrito que e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Percebemos aqui, então, irmãos, a similaridade existente. E a similaridade estava na crença e nos atos dessas pessoas. Eu digo aqui, irmãos, similaridade, né, uma semelhança com os atos e a crença dos apóstolos. E Lucas, ele chega a entregar o protagonismo desse caso. O versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o sumo sacerdote. Mas ele também descreve, né, o Lucas, o horrível e vergonhoso fim deles. O versículo 15 e o verso 16. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Vale aqui uma nota, perceba aqui, inclusive, que aqui, né, Lucas, ele apenas cita, né, este caso, né, este ocorrido. Não há aqui, irmãos, menção alguma a qualquer apóstolo, né? Sequer Paulo aqui é citado, e eu falo citado de forma presencial, né? Ele não se encontra aqui neste caso, neste episódio. Basicamente, como falamos acima, né? São episódios que começam a surgir no sentido de serem marcas do evangelismo ou no evangelismo até os dias de hoje. Primeiro, aqueles que detonam e perseguem o evangelho, que até hoje existe, né, no mundo, aí, enquanto nós pregamos o evangelho, enquanto nós ensinamos o caminho de Cristo, há aqueles que detonam e perseguem o evangelho. E segundo, há aqueles que não detonam, que não perseguem o evangelho, mas que imitam o evangelho do Senhor Jesus. E enquanto isso,
Paulo, ele então seguia com a sua escola de discípulos e também ali, não é, uma área para evangelismo. E no mais, o próprio Espírito Santo ia fazendo a obra que lhe apraz. O versículo 17 revela que correndo, ou aliás, ocorrendo, né, acontecendo o vergonhoso e escandaloso ali episódio dos filhos do sacerdote, né, diz que chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ou seja, no escândalo ali causado pelos filhos do sacerdote, pelos filhos do pastor, não é? No escândalo, o temor ao Senhor Jesus crescia também. E no escândalo, se o diabo, né, ele quer apenas envergonhar ali o evangelho através do escândalo, no escândalo, o nome de Jesus jamais deixará de ser engrandecido. O juízo ocorrido ali pelo pecado na vida dos filhos do pastor, né, do sacerdote, gerou também muita reflexão. O versículo 18 diz que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. E olha ainda o verso 19, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. E percebam, né? É tão importante isso, é tão salutar, que Lucas ele chega a informar, calculando os seus preços, né, dos livros que eles queimaram. Achou-se ali que montavam, né, que dava mais ou menos a 50 mil denários, né? Então ali queimaram um material muito rico, muito valoroso. Ou seja, na pregação do evangelho sempre haverá, primeiro, aqueles que perseguem, os empedernidos, né? Os descrentes, aqueles duros de coração insensíveis que detonam, são os corações de pedra que sempre tentam denegrir o evangelho e com isso afastar a muitos. Segundo, na pregação do evangelho há aqueles que imitam o evangelho, tentam embarcar, né, numa onda do momento, né, veem o evangelho como uma oportunidade de franquia, uma oportunidade de negócio. Eles declaram a crença e até imitam os atos dos apóstolos, mas ao fim serão apenas envergonhados ou cairão e trarão apenas vergonha e escândalo. E em terceiro, na pregação do evangelho, há aqueles, né, sempre há, que serão os eleitos do Senhor. E aí, irmãos, não há comercial negativo que possam fazer contra o evangelho que impeça da luz da salvação brilhar na vida deles. Não há escândalo que os afaste do caminho. Ao contrário, quando alguém cai vergonhosamente, gera mais reflexão. Deus sempre chamará aqueles que predestinadamente já os reservou para si. Disse Jesus em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nada, absolutamente nada, nem ninguém, sejam perseguidores empedernidos ou imitadores blasfemos, impedirá o evangelho de ser propagado aos que o Senhor salvará. Versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, ainda que houvesse perseguidores, ainda que houvesse imitadores. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém, irmãos. Algumas aplicações que podemos trazer para a igreja à luz, então, desse texto de Atos, capítulo 19, versículo 8, até o versículo de número 20. Primeira aplicação, irmãos, ou primeira lição. Afaste-se dos que só atacam. Afaste-se.
dos que só atacam. Nossa luta, irmãos, como já é dito por Paulo ali na carta aos Éfesos, né? A Éfeso, a nossa luta, irmãos, não é contra a carne. Não temos que discutir com ninguém. Não temos que perder tempo contra-atacando os que nos denigrem ou denigrem ali, né, a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus. Veja o que Paulo fez quando surgem os empedernidos descrentes que falavam mal do caminho. Versículo 9. Paulo apartando-se deles. Pregamos a todos, irmãos, ok. Nós levamos o evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas, mas se dentre os todos alguns insistem em atacar o evangelho e apenas atacar o evangelho, e inclusive começam a ter uma certa audiência, começam a receber uma certa atenção, afastemo-nos. Nada melhor do que ignorar, menosprezar mesmo aqueles que atacam o evangelho. Porque se eles não encontrarem ouvidos, também não falarão. Segundo, a segunda aplicação, afaste a igreja deles. Não apenas se afaste desses que apenas atacam o evangelho, mas afaste também aqueles que têm te ouvido, aqueles que são discipulados por você, aqueles que são igreja do Senhor Jesus. Promova para estes um ambiente saudável e de paz para que o evangelho faça a obra na vida deles. Paulo, ele se afastou dos perseguidores, ele se afastou daqueles que falavam mal do caminho, ele saiu da sinagoga, mas ele vai para a escola de Tirano e ele preserva, ele leva junto consigo a igreja do Senhor, os seus discípulos, e ali ele pregava o evangelho para quem dava ouvidos para esse evangelho. Terceira aplicação, cuidado com os imitadores. Assim como você deve ter cuidado daqueles que atacam e só atacam o evangelho, cuide-se daqueles que surgem do nada e apenas imitam o evangelho. Não há nenhuma menção da igreja ou de Paulo se aproximando daqueles filhos de serva. Aprendamos, igreja, a nos permitir o fator tempo. Aprendamos, irmãos, a, de fato, dar o tempo necessário para que as pessoas se provem genuínas e crentes. Declaração de crença. Eu creio em Jesus. Ou atos, parecidos com os atos de um crente, não são garantias de legitimidade. Só o tempo provará isso. E a quarta e última aplicação que podemos tirar desse texto é que os escândalos não destruirão o evangelho. Afinal de contas, irmãos, se fosse assim, nós nem estaríamos aqui, não é? Justamente, irmãos, depois de todos os escândalos citados na Bíblia por homens de Deus. Muitos homens de Deus, na palavra do Senhor, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, agiram de forma escandalosa. É claro que escândalos atrapalham, escândalos doem, escândalos geram vergonha, mas não destruirão o evangelho. Mateus capítulo 16, versículo 18, disse Jesus para Pedro: mas eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos podem até se afastar depois de escândalos na igreja. É verdade, muitos podem até cair depois que algum escândalo surge no meio da igreja, dizendo que estão decepcionados, que não sabiam que crente era assim ou assado. Mas, irmãos, é um fato. Estes que caem devido a escândalos se afastariam de qualquer maneira, irmãos. Só estavam procurando ali, de fato, uma desculpa. Mas os que são do Senhor, diante de um escândalo, serão levados a uma
reflexão. E essa reflexão nos aproximará ainda mais de Deus, como foi ali neste episódio. Muitos passaram a temer ao Senhor. E gerará, irmãos, inclusive, de acordo com a palavra, até salvação na vida de alguns. Estes que temeram ao Senhor, depois do escândalo causado pelos filhos de Seva, os filhos do sumo sacerdote, os filhos do pastor, está escrito, eram gregos, inclusive. Gregos, descrentes, que passaram a crer no Senhor. Então, igreja, nesses últimos dias, primeiro, muitos perseguidores surgirão. Como temos visto, irmãos, inclusive nas mídias, muitos homens, muitos canais, né, que blasfemam contra Deus, né, que perseguem a igreja do Senhor Jesus, que tentam denegrir a imagem do Senhor Jesus. Vide, irmãos, alguns vídeos, né, que nós tomamos conhecimento, inclusive em especiais de Natal, né, por exemplo, né, em que colocam a figura de Jesus de uma forma grotesca, que atacam mesmo, que perseguem mesmo. Muitos perseguidores surgirão. Também muitos imitadores, muitas pessoas que imitam o evangelho, que imitam o pastoreio, que entram nessa onda e tratam o evangelho ou caminho como sendo uma franquia, como um meio de ganhar dinheiro, de ganhar exposição, de ganhar fama. Eles dizem crer e imitam, inclusive, os atos dos apóstolos. Terceiro, irmãos, nesses últimos dias viriam, sim, muitos escândalos. Jesus mesmo falou sobre isso. Muitos escândalos que surgiriam, inclusive, no seio da igreja. Mas os que são do Senhor permanecerão fiéis. Para isto, igreja, afaste-se. Não dê ouvidos a esses que perseguem a igreja. Não dê para essas pessoas palco. Não dê para essas pessoas plateia. Não dê ouvidos. Se afaste desses que detonam o evangelho. E também proteja a igreja. Afaste a igreja dessas pessoas, desse meio, daqueles que perseguem e daqueles que imitam o evangelho do Senhor Jesus. E aí eu creio, como indica o versículo de número 20, então nada, até para nós mesmos, irmãos, até no nosso meio, nada impedirá a palavra do Senhor de crescer e de prevalecer. Amém e amém. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esse estudo da Tua palavra, Senhor. E clamamos para que, de fato, esse estudo bíblico, esta exposição bíblica, possa nos fortalecer, Senhor, e também nos ensinar, Deus, a como nos portarmos, Senhor, diante desses últimos dias, essencialmente na pregação do Teu Evangelho, Pai. Diante de tantas loucuras de perseguição e de imitação ao Teu Evangelho que tem acontecido, Deus, no nosso contexto. Que em Cristo Jesus, a Tua igreja real e verdadeira, os Teus eleitos, possam cada dia crescer o crescimento que procede de Ti e que seja por meio da Tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, para fazermos aquilo que Te apraz, aquilo que alegra o Teu coração e que é vontade do nosso Deus. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.